não é a minha ideia dificultar para algum aluno na hora da prova. Não tenho a intenção de fazer isso, tá? Inclusive, eu falei, que agora eu já não lembro nem com quem que eu falei. Eu falei com algumas pessoas a respeito de terceiro ano. Essa semana, ontem, eu conversei com a Nath, não lembro mais com quem. Eu já conversei com várias pessoas a respeito desse assunto. Não se preocupe com o terceiro ano, tá, gente? Lógico, professor, então não preciso mais fazer nada. Claro que precisa. Você tem que estar se preparando para o Enem, para o vestibular. A necessidade aqui não é o terceiro ano. A necessidade é o pós-terceiro ano, tá? Vocês têm algumas coisas que vocês vão passar ainda nos dias que virão, tá? O ciclo de vestibulares, ele já teve início, né? Esse final de semana tem vestibular, agora, outubro, novembro, dezembro, e aí os principais que seriam lá o Enem e a UFPR no ano que vem, né? Prorrogado para o ano que vem. Então, começa o ciclo de preparação final, assim. Vocês sabem que o conteúdo que vocês vão ter comigo, né, vai ser finalizado no dia... Quer ver? No dia 30/10 vai ser a última aula que vocês vão ter comigo, né, antes de começar o processo do Terceirão Mais, que vocês já têm ciência. A segunda prova de vocês, a primeira está sendo hoje, a segunda vai ser dia 28/10, tá? E ela vai envolver ali a questão de geometria analítica, questão de ponto, reta, circunferência, tá? Vai envolver números complexos e polinômios, tá? Salvo alguma coisa que aconteça durante o percorrer das aulas, eu ainda coloquei aqui 2 assuntos que eu gosto de tratar, que é a equação trigonométrica e funções, que eu podia escolher 2, eu escolhi essas 2 aí, pra gente trabalhar, tá? Uma porque lá no meu Insta, lá, cara, uma galera pede funções, né? Pede, professor, grava aula de funções. Cara, função é um assunto extremamente amplo, né? A gente pode abordar isso de várias formas e vários tipos de função. Então, eu vou incluir isso dentro da aula de vocês, dentro da segunda prova, se tudo der certo, tá? E aí eu deixei marcado para vocês, gente, no dia 30/10, eu coloquei ali uma aula de encerramento, né? Eu não sei ainda o que a gente vai fazer na aula de encerramento. Eu não sei o que vocês gostariam de ouvir na aula de encerramento, visto que seria a última aula do Eclass junto comigo, um vídeo meu para vocês, tá? Então, se você por acaso tiver algum assunto que você gostaria de ser tratado, professor, eu queria a última dica deste assunto, né? Por exemplo, de sólidos, de função, de trigonometria, de geometria, de o que você quiser. Você me peça, porque eu já tenho planejado, né, as aulas, eu já gravei um monte de aula para vocês. E aí, daqui a pouco, chega na última aula, eu preciso ter noção daquilo que vocês querem que apareça para vocês, tá? Então, o primeiro pedido que eu faço para vocês hoje é, de alguma forma, me mande as suas dúvidas, me mande o assunto que você quer que eu encerre o mês de outubro com vocês, tá? Porque em novembro a gente já não estará dentro do Eclass com vocês. Aí a gente vai começar a usar todas as aulas do Zoom para resolução de exercícios do Enem. A gente vai focar no Enem, tá? Lógico, professor, tem um exercício que achei que é legal e não é do Enem. Puxa, a gente até pode fazer, só me manda com antecedência, tá? Para eu me programar onde que eu vou encaixar o exercício que você está me mandando. A gente não vai pegar, dentro do mês de novembro, um assunto único na aula Zoom, né? Como a gente vai trabalhar com o exercício, eu escolho o exercício, trago para vocês qual é o assunto, como que a gente começa, né? Da onde que a gente... Ixi, está dizendo que a minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo ou não? Em alto e bom som. Beleza, aqui apareceu para mim que estava instável. Então, galera, a gente vai
puxar nas aulas Zoom, depois que acabar o E-Class, que falta pouco, exatamente essa ideia de vestibular e concursos no geral, tá? Que é, vai estar lá a questão. A questão, ela não diz bonitinha para você assim, sabendo que essa questão é de trigonometria, sabendo que... Não, ela vai te dar lá uma contextualização, uma interpretação que você vai ter que ter, e aí você vai achar, opa, qual é o assunto que está sendo abordado e como a gente resolve, tá? Eu agradeço, já tem gente que já está me mandando ali. Deixa eu ver aqui o que mais já estão... ok. O ideal é a gente seguir pelo menos o edital dos vestibulares. Mas já me pediram algumas coisas, eu vou tentar agilizar aí o que estão me pedindo, tá bom? Tirando isso, né, teve um pedido de uma pessoa do terceiro ano. É uma questão que está num nível, por exemplo, acima da minha prova, tá? Mas eu achei interessante a gente resolver. Ó, já estão me mandando mais. Gente, vocês estão... Me perguntaram sobre a chave do Enem. Ontem teve o programa de Dia dos Professores aqui no colégio. Eu saí, já tinha iniciado o programa lá do Chave e não deu tempo. Eu cheguei, eu tinha que pegar meus filhos na casa da minha mãe e não rolou, tá? Eu pergunto, o que vocês acharam? Se você puder me falar o que vocês acharam, tá? Eu, infelizmente, não consegui. Eu queria muito ter assistido para ver o processo, como é que está sendo feito. Tá? Peço desculpas. Quem assistiu aí? Fala para mim. Eu assisti. Assistiu? O que vocês acharam? Muito bom. De matemática era muito bom. Foi bom, foi bom. O Borges ganhou o sorteio, professor, você acredita? Oi? O Borges ganhou o sorteio. Sorteio do que era? Uma garrafa térmica. Tá bom. Ô, Eles vão mandar para cá ou tem que ir lá buscar? Eu não sei, eles ainda não falaram nada. Torcer para eles mandarem, né, cara? Pois é. Se você tiver que buscar lá no IAP lá, já vai Ô, gastar. professor. O preço que você gasta em pedágio já era, já. Fala, Thales. Por que não tem chat na aula? Cara, eles mexeram, velho. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não precisa. Você não Eu não quiser sei, também. cara, eu já tentei algumas vezes. Porque quando eu entro Ô, aqui... prof, Oi, pode falar. tem que falar pra Marcele atualizar aquele link. Ela sempre manda o link errado. Meu Deus. Tadinha, deixa... Não é tadinha. Ela só tem que mandar o link, atualizar o negócio. Não é só isso, né, cara? É complicado. Mas eu tô mandando para vocês todos os dias. Mas então, é 2 trabalhos, entendeu? Entendi. Gente, eu não sei colocar o chat, a verdade é essa. Poxa vida. Porque não tem aqui, configuração da conversa, mostrar botão mensagem de voz. Eu acho que tem que ser antes da aula, professor. Você tem que Será? configurar o tempo antes da aula. Que triste. Eu vou tentar colocar o chat para a próxima aula, então. A partir dessa semana, pode ser? Então essa aula tá cancelada? Não. Ela que não dá pra ter aula sem chat, não dá? Oi? Não dá pra ter aula sem chat, fica inviável. Fica inviável, né? Muito difícil abrir o microfone pra falar. É um trabalho imenso ativar o microfone para vocês falarem. Eu entendo isso. Então é isso, galera. Então a gente se vê semana que vem. Né? Não. Vamos resolver. Bom final de semana. Oi? Bom final de semana. Tchau. Vocês também, galera. Ó, quem for fazer o vestibular no final de semana, concurso no final de semana, boa sorte. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Né? Deixa eu ver todo mundo que está aqui, né? Ana Júlia, tá assistindo o anime lá ou tá na aula? Tô aqui. Assistindo, certeza. Não tô não, Ângela, cara, não tô não. Brisa, Bruno, Camille. Camille, tudo certinho com você? Vamos ver se ela tá ouvindo, né? Escolhe uma pessoa aleatória. Camille? Eduarda Otto, Eloá, Enzo, Hendrik, Igor,
Boros, Isaías. Isaías, tudo jóia? Vamos ver se está assistindo. Sim, sim. Garoto. Larissa, Lucas Guimarães, Lucas Linhares, Lucas Otto de volta, Maria Vitória, Matheus Reiser, Nath, Vilane, Rafaela Marques, Renata, Sara Brandão, Stephanie Rauscher. Stephanie, de volta, me perdoa ali, tá? Esqueci de te mandar um negocinho. Thales, Borges, Vitor, Arthur e a Camille agora apareceu no final de volta. Ela desabilitou o microfone dela de vez. Tô lá. Então, tá bom. Galera, vamos lá. Eloá tá na escuta, não? A Eloá tá aí? Ó, agora a Camille voltou com o microfone dela. Eloá, tá aí? Tô aqui. Beleza. A Camille tá me escutando, não? Escutando tá, né? Só não tá querendo falar comigo, não tem problema. Galera, módulo 11 tem a ver com prismas, pirâmides, entre outros sólidos, tá? Eu gostaria muito que vocês abrissem lá no módulo 11, a página 24, o exercício 3. O exercício 3. Eu vou ler para vocês, tá? Para a gente poder discutir o assunto. Se você estiver acompanhando, cara, é extremamente melhor. Porque a minha dicção não é muito boa e você tem um desenho ali que, se você puder acompanhar o desenho, vai ficar mais fácil, tá? Então, o exercício 3, lá da página 24, na parte de sólidos que a gente tem ali, né? Ela diz assim, ó. Um sólido maciço foi obtido quando a base de uma pirâmide hexagonal regular, de altura 6 centímetros, foi colada à base de uma pirâmide reta, de base retangular, e altura 3 centímetros, de forma que 4 dos 6 vértices da base da primeira coincidam com os vértices da base da segunda, conforme a figura. Por isso que eu falei, a figura é bom você ter ali, né, para você conseguir visualizar, ok? Continuando. Desprezando-se o volume da cola, se a aresta da base da pirâmide hexagonal mede raiz de 5 centímetros, então o volume do sólido obtido em centímetros cúbicos é igual a... O que é importante nesse exercício? Primeiro, eu tenho duas pirâmides, né? E ele já falou que o que ele quer, né? Ele quer o volume do sólido final. O que ele quer é o volume das duas pirâmides. Você calcula da pirâmide de base hexagonal, calcula da pirâmide de base retangular, e aí você me diz, né, quanto vale a soma desses dois volumes. Ponto, acabou. Ele só contextualizou para deixar um pouco mais legal o exercício. Quando eu vou pensar em volume de pirâmide, fala para mim qual que é a fórmula base para área de pirâmide, de qualquer pirâmide. Área da base vezes altura dividido por 3. Área da base vezes altura dividido por 3. A hora que você lê ali o exercício, ele já dá a altura das duas pirâmides. A de base retangular ele diz que vale 3 centímetros, a de base hexagonal ele diz que vale 6 centímetros. Então, na verdade, o que ele quer desse exercício é que você consiga calcular a área da base. E acabou, tá? Então, eu vou colocar o computador em cima da caixa aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. E eu vou fazer alguns desenhos para a gente discutir o que esse exercício está pedindo, tá? Espera só um segundo. Deixa eu levantar aqui para ir puxando. Vou apagar essa matriz. Eu já abaixo a tela aí, gente. Agora a tela está pegando quase o teto. Quando a gente conhece o básico, né, dentro da geometria, facilita um monte. Então, eu vou só pedir licença para vocês, eu vou fazer um desenho aqui. Tá? Vou colocar aqui. Daí eu vou falar assim, professor, você está fazendo um círculo, mas não tem círculo na questão. É só para eu poder tentar melhorar o meu desenho. Tá? Não se preocupe. Vamos supor que isso aqui seja uma circunferência. E agora eu vou fazer as figuras que o exercício me dá.
vai ser algo assim. Todo mundo concorda que vai ser algo parecido com isso? Tá? Não ficou lógico, professor, não é um hexágono regular. Não é. Né? Eu fiz a mão livre. O que ele dá para a gente desse hexágono é que a aresta dessa base da pirâmide aí vale raiz de 5. Todos os lados vale raiz de 5. Tá? Como é que eu calculo? Fala para mim como é que eu calculo a área de um hexágono regular. Eu tenho algumas formas. A primeira forma que eu poderia falar é semiperímetro vezes apótema. Daria para fazer. Mas vamos supor que eu não lembro dessa forma do semiperímetro vezes apótema. Como é que eu consigo puxar a ideia da área do hexágono? Fala para mim alguém lá. Pode ser aquela ideia de 6 triângulos iguais? Perfeito. Quando eu dividir, né? Quando eu juntar os vértices no centro, eu vou ter 6 triângulos equiláteros. Então, a área, eu vou chamar assim, ó, a área do hexágono, eu vou chamar de A6, é a mesma coisa que 6 vezes a área do triângulo. Então, se eu olho um triângulozinho aqui, eu vou pegar ele aqui, e eu quero calcular a área desse triângulo, né? A gente sabe que no hexágono, esse triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero. Como é que eu consigo calcular essa área? Como é que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo vai ser base vezes altura divididos por 2. Nessa minha figura, quem é a minha base? É o lado do hexágono. Quem é a altura? Como é que eu acho a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2? L raiz de 3 sobre 2. E aí talvez você pense, nossa, professor, eu não lembrava dessa forma. Como é que eu vou fazer? Uma das formas que você tem é divide ele ao meio, a altura vai ser esse segmento que vai cortar ele ao meio, né? E pensa só na metade dele. Vai usar o teorema de Pitágoras, você consegue achar a altura também. Tá? Mas como a gente já conhece a fórmula, eu vou usar aqui que a altura do nosso triângulo lá, no lugar do L, quanto vale o lado? Raiz de 5. Então vai ser raiz de 5 vezes raiz de 3 divididos por 2. Essa é a altura. Se você quiser reescrever isso de uma forma mais bonita, né? Raiz de 5 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 15. 15. Perfeito. Então, ele quer que você calcule a área do hexágono. A área do hexágono vai ser 6 vezes a área do triângulo. A área do triângulo está aqui. Base. Quem é a minha base? Lado. O lado, que vale? Raiz de 5. Vezes. Quem é a minha altura? Já calculamos aqui. Raiz de 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui sobre 2. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí a tela ou não? Sim. Sim. Galera, operações básicas, tá? Ó, raiz de 5 vezes raiz de 5. Isso vai dar quanto? Raiz de 25. Raiz de 25 que é a mesma coisa que 5. Eu posso simplificar esse 6 com esse 2. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3. Então, a área do hexágono, 3 vezes 5, 3 vezes 5, 15. 15 raiz de 3, divididos por 2. Daí, a área do meu hexágono. Eu não sei se para vocês está bom, para mim está bem borrado, mas se tiver bom para vocês, está de boa. Vocês enxergam aqui? 15 raiz de 3 sobre 2? Tá Mais ou borrado, menos. mas dá pra enxergar. Tá? Tá? Vou falar de volta. Ó. 15 raiz de 3 sobre 2. Você achou a área do hexágono. O hexágono é a base da nossa pirâmide. Se eu quero saber o volume, eu vou chamar de V6, porque é o volume da base, da pirâmide de base hexagonal. Né? Vai fazer lá a área da base. 15 raiz de 3 sobre 2. Vezes a altura daquela pirâmide vale 6. E eu divido tudo isso por 3. Área da base vezes a altura que ele deu, divididos por 3. Eu posso simplificar o 2 e o 6 novamente, aqui vai ficar 3. E eu posso simplificar esse 3 com esse 3, ó. E aí o volume dessa pirâmide de base hexagonal, e aqui já não pega para vocês, ficou muito baixo. Vou colocar aqui. O volume da pirâmide de base hexagonal é igual a 15 raiz de 3
Lá era tudo centímetros? Alguém me diga lá. Centímetros, né? Centímetros cúbicos. Achamos o volume da primeira pirâmide. Eu pergunto se ficou claro essa primeira pirâmide. Sim. Sim. Nenhuma dúvida mais? Eu vou deixar isso aqui anotado. Posso apagar isso aqui? Se você quiser tirar um print, tire agora. Porque agora a gente vai falar da outra pirâmide. É o professor. De boa? Tá. Pode. Vou fingir que foi de boa. O que acontece? Eu vou deixar uma informação aqui, que vai ser essa aqui, porque a gente já vai usar ela de volta. Mas antes eu quero fazer um desenho para vocês. Né? Vou usar uma outra cor aqui. Que é o quê? Quem é a base da outra pirâmide? É um retângulo. Quem é esse retângulo? É um retângulo que ele fechou aqui, ó. Ele falou que esses vértices, eles coincidem, né? Então, esse é o retângulo que ele quer que você calcule. Se eu quero calcular o volume da pirâmide que tem esse retângulo como base, eu preciso usar a área da base das alturas divididos por 3, eu preciso calcular quanto vale essa área. Qual é o detalhe? Né? A gente conhece, por exemplo, essa medida, ela vale raiz de 5, porque essa medida é pertencente ao hexágono. Só que a gente não conhece essa medida. A altura desse retângulo a gente não conhece. Porém, se eu fizer aqui, ó, um ponto central, né? Se eu pegar a distância daqui até aqui, o que é essa distância do centro até o lado do hexágono? É o apótema ou... Olha só. Concorda comigo? Sim. Sim. Então, galera, isso aqui é a altura do meu triângulo, que a gente já calculou. Se eu quero a medida inteira, é só pensar que aqui para cima vai ter outro triângulo igual, ó. Também equilátero. Então, para eu achar a altura desse retângulo, eu tenho 2 vezes a altura que a gente calculou aqui. O que acontece? 2 vezes a altura, né? 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 3 divididos por 2. Eu posso simplificar o 2 por 2. E esse lado do retângulo, quanto vale? Raiz de 5 vezes raiz de 3. Ah, professor, escreve aí raiz de 15. Eu vou deixar assim. E eu vou dizer por quê. Porque, nesse momento, o que eu preciso é calcular a área da base da minha pirâmide, né? Que é exatamente esse pedaço aqui. Então, olha só. Área do retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes altura. Quanto vale a base dele? Raiz de 5. Raiz de 5. Quanto vale a altura dele? Raiz de 5 vezes raiz de 3. Raiz de 5 vezes raiz de 3. Acontece que raiz de 5 vezes raiz de 5? 5. 5. 5 raiz de 3. Isso aqui é a área do nosso retângulo. Se eu quero calcular, né, o volume da nossa pirâmide, e aí agora eu vou colocar aqui, né, volume, vou colocar um retângulo, porque a base é retangular. Eu coloco lá a área da base, 5 raiz de 3, vezes a altura da pirâmide que ele deu pra gente, que vale 3, base vezes altura divididos por 3. Simplifica o 3 por 3, o volume da base retangular é 5 raiz de 3. Joia? Acabou aí o exercício. Porque agora o que o exercício te pede? Ele quer saber o volume total daquela peça, né? Como é que eu acho o volume total da peça? Volume total é igual a 5 raiz de 3 mais 15 raiz de 3.
5 raiz de 3 mais 15 raiz de 3, 20 raiz de 3. Beleza? Professor, Diga lá. eu não entendi ali no volume do retângulo o 3 que está dividindo embaixo ali. É porque o volume de qualquer pirâmide, tá? Volume de uma pirâmide qualquer, ó, chama de PP, é a área da base vezes a altura divididos por 3. Então, isso aqui é a área da base, isso aqui é a altura e isso aqui é da forma, ó. Aí o volume e a área fica igual? Deixa eu ver. Sim, não tem problema nenhum. O único detalhe é que o volume é centímetros cúbicos e a área é centímetros quadrados. A Ok, unidade muda. Tá bom? beleza. Tá? A unidade muda, o valor é que nem eu pensar assim, o que você quer? Eu tenho 1,05. R$1 ou 5 centavos. Puxa, eu escolhi o 5, né? 5 são coisas variáveis. Você prefere R$1 ou 1 centavo. Quando eu mudo a unidade de medida, ele muda o parâmetro, ele muda do que você está falando. Tá bom? Fala lá, Brunão. Levantou a mão. Ali, quando você faz a última soma, por que uma das raízes some? Não fica, sei lá, raiz de 6? Quando eu estou somando, isso aí é uma boa pergunta, porque a gente acaba errando o básico, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quanto vale raiz de 3? Não. Você não sabe quanto vale. Nem eu. Eu não sei quanto vale, porque é um número irracional. Um número irracional é aquele número que a gente gera uma dízima não periódica, né? Mas, se eu fizesse uma outra conta para você, se eu pedisse para você fazer isso aqui, ó, 6x mais 8x, quanto que dá isso aqui? 14x. 14x. E o que você fez? Você falou assim, eu tenho 6 dessa coisa que eu não sei quanto vale, mais 8 dessa coisa que eu não sei quanto vale. Se eu tenho 6 com 8, dá 14. 14 dessa coisa que a gente não sabe quanto vale. Quando eu tenho raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 10, raiz de qualquer número que a gente não conheça a raiz exata, eu posso pensar exatamente da mesma forma. Eu tenho 5 dessa bagaça que a gente não sabe quanto vale, mais 15 dessa mesma bagaça. Ou seja, eu tenho um total de 20 bagaças naquela ali. Uma outra forma que a gente tem de pensar seria o seguinte. Você concorda comigo que eu tenho dois termos aqui? Tem um termo que está 5 raiz de 3 e outro que está 15 raiz de 3? Sim. Eu tenho alguma coisa que tem nos dois termos, que é o raiz de 3. Eu posso colocar o raiz de 3 em evidência e multiplicar pelo que sobra. Era 5 raiz de 3. Coloquei raiz de 3 em evidência, sobra 5. Eu tinha 15 raiz de 3. Coloquei raiz de 3 em evidência. Sobra 15. 5 mais 15, 20. 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3, vai dar o mesmo resultado. Se fosse multiplicação, daí seria diferente, né? Multiplicação é diferente. Multiplicação, daí você vai fazer 5 vezes 15, vai dar 75. Raiz de 3 vezes raiz de 3 daria 3. 75 vezes 3, 225. Beleza, valeu. Tá bom? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, galera? Vocês têm liberdade de fazer a pergunta que vocês quiserem. Pode ser que eu responda, pode ser que não, né? Se eu não souber responder, eu não vou responder. Mas no que eu puder ajudar, eu ajudo. Diga lá qual é a sua dúvida. Também, se não tiver dúvida, né, galera? A gente pode conversar sobre qualquer outra coisa, mas fale comigo aqui, que fica mais legal. Sem dúvidas, professor. Sem dúvidas. Ninguém? Pra mim tá suave. Então tá. Quem já fez a prova? Alguém já fez a prova? Vou fazer depois da sua aula aqui. Tá. Galera, durante a prova, por favor, façam com calma, façam com tranquilidade, tá? Não se desesperem na resolução. Peguem um caderno para você ter espaço para você gerar as contas, né? Que nem essa questão aqui, a gente tem que escrever um tanto. Eu não consigo fazer só de olhar, eu olhei o desenho aqui e já sei a resposta. Não tem como, tá? Então, pegue o caderno, faça as contas para você não errar na hora da prova, né? Na hora de não simular.
E assim, se não for pedir muito, tá? Ó, entendo que eu sei como é que as coisas funcionam do lado daí. Entendam que a prova, os simulados, tudo que a gente passa para vocês, ela tem como objetivo vocês treinarem para o que vem depois. Ah, professor, mas é que eu sou muito fera, que eu já sei as respostas, né? Eu consigo achar as respostas só de olhar. Tudo bem. Só que não é com essa ideia que a gente passa para vocês as questões. A gente passa as questões para vocês com o intuito de que vocês estejam se preparando para um bem maior, né? Que seria lá a avaliação de vocês mais para frente. Tá bom? Então tá bom. Galera, fala lá, Thales. Levantou a mão, pode falar. A prova é só questão de vestibular? Eu não lembro se eu coloquei alguma outra, não lembro. Tiveram algumas turmas que eu coloquei, mas eu não lembro de vocês. Fala, Stephanie. Também, eu tô fazendo a prova agora mesmo na tua aula, e é isso aí. Quer tirar alguma dúvida? Sim, eu quero. Você quer que eu pergunte direto aqui ou depois que terminar a aula? Quando acabar a aula, eu vou ter que sair, porque eu vou fazer a live hoje do cursinho para um concurso que vai ter. Mas é rápido, eu prometo para você. Pode ser por aqui, faça a sua pergunta. Thales, eu já abro para você perguntar. Beleza, então. Por exemplo, se você faz um sistema e, tipo assim, as incógnitas Y e Z têm a mesma quantidade de números, mas as duas dão, tipo assim, por exemplo, vou chutar agora, tá? Menos 2Z mais... unidades administrativas municipal de educação. Opa. Espera aí, gente, fala. Por exemplo, menos 2Y mais 4Z igual a 4. E depois menos 2Y mais 7Z igual a 8. Não, desculpa, me confundi. Tipo assim, ó, menos 2Y mais 4Z igual a 4 e menos 2Y mais 4Z igual a 8. Então, tipo, é a mesma quantidade, mas números diferentes como resultado. Isso é um sistema possível indeterminado ou impossível? Eu vou te fazer uma pergunta, vou jogar uma outra pergunta para você. Você acha que existe algum número, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, entenda que é uma pergunta para você pensar junto com o resto da turma aí. 2x mais y é igual a 5. Uhum. Se eu te fizer essa pergunta, eu tenho infinitas soluções, concorda comigo? Por exemplo, o x pode ser 0, o y pode ser 5. O x pode ser 1, o y 3. O x pode ser 2, o y 1, concorda? Uhum. Aí, de repente, eu faço assim, ó. Agora 2x mais y é igual a 3. Se eu parar para pensar só nessa aqui, né? Se o x vale 1 e o y 1, vai dar certo. Só que eu não consigo achar para essa aqui ao mesmo tempo. Então, se eu gero um sistema nesse formato, que pelo que eu entendi é isso que você está me perguntando, eu não consigo, né, fazer a mesma operação e chegar em dois resultados diferentes. É impossível isso acontecer. Então, eu te pergunto, será que existe algum valor de x e y que eu consiga substituir nas duas equações que dê os resultados diferentes? E se não consigo achar um valor de x e y para acontecer isso aqui, e ele não vai existir, o que significa isso dentro do sistema, né? Como é que eu classifico o sistema? Entendeu? Se você não acha, é impossível. Se você achar, daí eu colocaria como possível indeterminado. Não sei. Eu talvez esteja enganada. Acontece que você não vai conseguir achar. Uhum. Porque você vai achar um par ordenado, um valor de x e y para essa aqui, que nunca vai bater com essa aqui. Para cada valor, por exemplo, 0 e 5. Se eu colocar 0 e 5 aqui, não vai dar 3. Aqui 0 e 3, não vai dar em 5. Você nunca vai conseguir conciliar as duas. Sempre que eu tiver as mesmas escritas em cima e embaixo com resultados diferentes, impossível acontecer isso. Impossível. Beleza. Obrigada, prof. Tá bom. Thales tinha levantado a mão, diga lá. Não, só tinha esquecido de abaixar, na real. Beleza. Henrique, acho que você tinha levantado a mão, não tenho certeza. Ô, professor. Fala, Vitor. Qual foi o conteúdo que você mais colocou? Ou foi tudo meio igual?
Cara, eu tentei balancear igual, cara. Tentei balancear igual. Eu peguei, acho que 2 de cada assunto. Talvez tenha um assunto, tenha uma a mais, não lembro. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta, galera? Prof, Diga lá. na 5 da página 26, era só usar aquela relação de medida? Deixa eu achar a questão. 5, página 26. Um cone circular reto cuja medida do raio da base é R é cortado por um plano paralelo à sua base, resultando em 2 sólidos de volumes iguais. Um desses sólidos é um cone circular reto cuja medida do raio da base é R'. A relação existente entre R' e R' é... Você vai usar uma relação... Toda vez que eu faço o corte de pirâmides ou de cones, né, que a estrutura é bem parecida, eu vou ter algo assim. Deixa eu te mostrar aqui. Vou pegar cone mesmo, já que o exercício falou do cone. Eu tenho aqui um cone, tá? Eu venho com um plano paralelo à base e eu corto ele aqui. Paralelo à base. O que acontece? Né? Eu vou chamar o raio desse aqui de Rzão. Eu vou chamar isso aqui de Rzinho. Da mesma forma, eu vou chamar a altura de Hzão e a altura de Hzinho. Pode ser? Toda vez que eu tenho esse tipo de estrutura, o que acontece com esse plano paralelo ao solo? Né? Ele vai separar a minha figura, o meu sólido aqui, em figuras proporcionais. Como que eu sei disso? Porque quando eu por exemplo, fatio e deixo ele mais bonitinho, eu consigo achar aqui triângulos semelhantes. Né? Ó, a hora que eu pego altura, raio e geratriz, eu tenho 2 triângulos retângulos e eles têm os mesmos ângulos, né? Pelo fato de ser paralelo. Então, eu consigo fazer, por exemplo, as proporções. O Hzão está para o Hzinho, como o Rzão está para o Rzinho. Consigo fazer, tá? Assim como eu consigo fazer, por exemplo, a área da base menor está para a área da base maior, assim como a área mexe, né? A altura e o raio são centímetros, metros, decímetros, por aí vai. A área já é 2 dimensões, centímetros quadrados, metros quadrados. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Hzão sobre... não, vou ver o Hzinho. Peraí. Ó, base menor, então, eu vou colocar o Hzinho, o Hzão, ao quadrado. Ou eu posso colocar Rzinho, o Rzão, ao quadrado. No caso do volume, né? O volume do maior sobre o volume do menor, tanto faz que tem isso aqui embaixo, você tem que organizar depois dos outros, eles equivalem a mesma coisa, só que o volume eu uso 3 dimensões, é centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos. Então eu posso fazer lá Hzão sobre Hzinho ao cubo, ou Rzão sobre Rzinho ao cubo, e esse tipo de relação ele te ajuda nessa questão aí. Tá? A ideia desse exercício está exatamente nos triângulos semelhantes aqui, na semelhança entre os dois. Tá bom? Entendi, obrigada. Valeu. Dúvidas? Tudo de boas. Então tá bom, galera. Precisando, me mande lá que a gente tenta ajudar vocês. Tá joia? Não tendo mais dúvidas, a gente encerra a aula e depois eu posto para vocês essa aulinha aí no E-Class. Não sei se eu consigo postar, mas vamos fingir que